Olá pessoal, sou Beto Oliveira e recentemente fiz uma postagem do seminário 10 do Lacan, de uma aula em que ele fala da relação da angústia com o vazio, E eu queria comentar um pouco mais essa citação, O Lacan, o seminário 10, que é esse seminário aqui, ele aborda o tema da angústia, chamar a angústia, e ele aborda a angústia a partir da psicanálise, claro, mas se servindo do percurso da filosofia existencial sobre a angústia, E colocando ali o lugar da morte, o lugar do vazio. Ele parte muito de Kierkegaard, Hegel, Sartre, são alguns nomes que ele vai citar logo na Kierkegaard, logo na primeira aula, desse seminário. E vai destacar esse papel do vazio, na filosofia existencial sobre a angústia, e vai apontar para a gente como que na psicanálise também a angústia se relaciona com esse vazio. Então ele começa essa aula se justificando um pouco por soar tão filosófico. Ele diz assim, olha, a minha abordagem aqui é uma abordagem que está se servindo, de fato, da filosofia, porque a psicanálise não faz essa leitura, vamos dizer assim, objetiva da angústia, Então ele cita as experiências de Pavlov, de Goldstein, que são experiências, pesquisas mais objetivas sobre a angústia, Colocar o cachorro ali no laboratório e causar ansiedade, medo naquele cachorro para medir assim, quais estímulos, como que funciona o medo, a ansiedade, a angústia naquele animal, buscando uma leitura mais objetiva. E o Lacan vai dizer, não, a gente talvez, a psicanálise vai se servir melhor de uma abordagem mais filosófica mesmo, porque naquela experiência da angústia, mesmo lá no laboratório, Lacan vai salientar isso, tem uma relação com o outro, não é uma relação só assim com os neurotransmissores, com a parte neurológica, neurofísica do animal, tem uma relação ali com o pesquisador, com as condições, essa montagem do aparelho que o pesquisador coloca ali, que funciona como grande outro dessa experiência. Então é nesse contexto que o Lacan vai inclusive dizer o seguinte, dizer assim, olha, a nossa abordagem, a abordagem psicanalítica, o tratamento psicanalítico, ele comporta algo, vamos dizer assim, desse pensamento mais filosófico, menos objetivo, justamente por conta da angústia que está que passa, que está presente no percurso de um tratamento psicanalítico, e a angústia tem uma relação com o vazio, A angústia tem a relação com essa dimensão do outro, e não exatamente só com respostas herdadas filogeneticamente, num processo de aquisição evolutiva. É claro que o Lacan não nega essa parte, mas ele vai dizer, olha, tem uma relação também com a linguagem, com a demanda do outro e também com o vazio de respostas, Então ele vai muito por essa via, E nessa vertente aqui, inclusive, ele vai dizer também que a experiência analítica, ela não é uma experiência comprometida em primeira mão, num primeiro momento, com o alívio da angústia, assim, como se fosse uma experiência que busca a cura e o bem-estar em primeiro plano ou acima de tudo, Então ele até diz, olha, isso causou alguns problemas, porque as pessoas vão dizendo assim que eu não estou preocupado com o paciente, como se faltasse ali assim, uma certa empatia, Mas o que eu estou salientando é que a nossa metodologia, enquanto metodologia, a psicanálise, ela preocupa
com o tema muito mais assim da verdade do inconsciente, do que exatamente com a cura. E ele vai dizer então, a cura ela vem por acréscimo, né? A cura vem na esteira desse processo de uma descoberta, vamos dizer assim, da verdade, né, da verdade inconsciente. E se é uma reflexão, uma pesquisa sobre uma verdade, tem algo aí de filosofia, né? Mais ou menos isso que o Lacan vai dizer. Então ele diz assim, olha, lembro-me de ter provocado a indignação daquele tipo de colegas que, vez por outra, sabem escudar-se atrás de sabe-se lá que exagero de bons sentimentos, destinados a tranquilizar não sei quem, ao dizer que na análise a cura vinha por acréscimo, né? Então ele diz, olha, eu incomodei algumas pessoas não gostaram muito disso que eu falei da cura vir por acréscimo, né? Eles viram nisso não sei que desdém por aquele de quem nos encarregamos e que está sofrendo, quando eu falava de um ponto de vista metodológico. É certo que nossa justificação, assim como nosso dever, é melhorar a situação do sujeito. Então Lacan não nega que a psicanálise tem também, né, como justificação melhorar a situação do sujeito. Mas afirmo que nada é mais instável no campo em que estamos do que o conceito de cura. Então, o Lacan coloca esse ponto, assim, né? Assim, ó, metodologicamente, a gente tem uma metodologia que busca a verdade do inconsciente, então, nesse sentido, talvez mais próxima da filosofia do que da psicologia pavloviana, por exemplo, né? E aí ele fala, então, convocando, vamos dizer assim, a filosofia, ele elege a filosofia existencialista como um interlocutor, vamos dizer assim, do debate dele sobre a angústia que ele está fazendo nesse momento, e cita alguém que ele considera assim, um precursor assim, do existencialismo, que é o Blaise Pascal. Né? Então, no final dessa aula, ele vai dizer exatamente isso, né? Olha, ele vai dizer assim, ó, vocês estão certos ao dizer que não é à toa que aquele que podemos considerar um dos pais da perspectiva existencial, pelo menos na época moderna, não deixou de se interessar pelo vazio. E aí ele diz, né, refiro-me a esse Pascal, né, que nos fascina e tudo mais. E ele vai dizer o seguinte, Pascal se interessava pelo desejo, e foi por isso, digo-os em confiança, que fez a experiência de Puy de Dôme sobre o vácuo. Né? E é dessa experiência que eu queria falar aqui. Né? A experiência de Puy de Dôme é a experiência que o Pascal faz, né, estudando o vácuo, estudando o vazio. Né? E qual que é essa experiência? Essa experiência ela tem uma base muito curiosa, assim, né? Interessante, né? Que é uma tradição filosófica que vem desde Aristóteles, né? De ter assim uma leitura de que a natureza teria um horror ao vazio, né? Em latim era chamado de horror vacui, né? Um horror ao vazio. A natureza não suportava o vazio. Essa é uma leitura que está no livro do Aristóteles sobre a física, né? Lá no livro da física do Aristóteles ele diz o seguinte, que o vazio não tem lugar na natureza, que não existe o vazio. Essa expressão horror vacui, horror ao vácuo, não sei se ela exatamente está lá no Aristóteles, não encontrei essa expressão dessa forma no Aristóteles, mas a ideia parece partir de fato da física do Aristóteles, em que ele diz com todas as letras que o vácuo não existe, não pode existir o vácuo, né? E para justificar isso, né, e até para mover um pouco esse tipo de reflexão que virou um dogma durante muito tempo, durante muitos anos, né, séculos, para justificar esse dogma, existia um tipo de experiência mais ou menos simples, né, que poderia nos mostrar isso, né, que a natureza rejeita o vácuo. Então, quando a natureza vê, sente, vamos dizer assim, de certa maneira, um vazio surgir, ela logo força o preenchimento daquele vazio. Eu não vou conseguir refazer a experiência aqui, não tenho os materiais, mas eu fiz uma improvisação que eu acho que vai dar para vocês, pelo menos, entenderem, assim, mais ou menos do que se trata, né?
eu precisaria de um tubo maior, de um mercúrio, de algumas outras coisas assim. Mas acontece o seguinte, se eu colocar, não sei se vai dar para visualizar, mas se eu colocar, deixa eu encher mais aqui o tubo. Se eu encho um tubo de água, né, e coloco ele aqui encostado na superfície da água, não sei se vai dar para ver, né, a água não cai do tubo, a água está aqui dentro do tubo. Vocês percebem? Não sei se é possível ver, mas se eu levantar vocês vão ver que ela cai. Aí, o tubo agora ficou vazio. Mas se eu encho o tubo de água, né, não deixo nenhum ar lá dentro, tá? Não posso deixar nenhum ar lá dentro, né? E levanto o tubo fica com água, a água não cai. Eu não estou encostando o tubo no fundo, agora eu estou só para vocês visualizarem, mas eu estou encostando o tubo apenas na superfície da água, né? Era para a água então se misturar com a outra água e descer, né? Mas ela não desce, né? Ela não desce porque não tem nenhum ar aqui, a água não poderia descer. E, segundo Aristóteles, então, por que ela não desce? Porque a natureza tem horror ao vazio. Se você não deixou nenhum ar ali dentro do tubo, encheu o tubo de água, né? E se a água desce e não tem entrada de ar, então você produziria o vazio. Então, o que a natureza faz? A natureza empurra a água para dentro do tubo, porque a natureza tem horror ao vazio, né? Vejam o que Aristóteles escreve no livro da Física, né? O livro dele que chama Física, né? Ele diz assim: enquanto alguns afirmam a existência do vácuo como condição necessária para o movimento, o que acontece é exatamente o contrário, que nada poderia se mover se existisse o vácuo. Mas o deslocamento natural é diferente, de modo que há diferença nas coisas que são por natureza. Assim, pois, ou não há nenhum deslocamento natural em nenhuma parte, e para coisa nenhuma, ou se há, o vácuo não existe. Então, o Aristóteles pensa o seguinte, que para ver o movimento de massas de ar, depressões, né, agitações, não poderia existir o vácuo, porque teria que existir diferenças e no vácuo não existiria essa diferença, porque no vácuo não existiria, vamos dizer assim, nada, né? Claro, uma visão aristotélica, tá? Então, até mais ou menos, um pouco antes ali de Pascal, acreditava-se nisso, então, né? Então, por que a água não desce, né? Porque se a água desce, você não teria nem água nem ar naquele espaço. Então teria o vazio, a natureza teria horror ao vazio e isso faria com que, de certa forma, assim, a natureza, né, empurrasse água, empurrasse alguma coisa, aquele vazio. Toda vez que a natureza sentisse surgir um vazio, ela empurrasse ou ar ou água, né, alguma coisa para preencher aquele vazio. Mas teve um cara que fez uma sacada muito interessante, que é o Evangelista de Torricelli, um italiano, antes ainda de Pascal, né? O Evangelista de Torricelli, ele, inventor do barômetro, né? Ele fez uma modificação muito simples nessa experiência, que eu não vou conseguir fazer aqui, não tenho esses materiais. Mas o que ele fez foi o seguinte: e se eu pegasse, ao invés de água, uma substância mais pesada, né? E claro, tá, gente, tanto a experiência com a água ou com o mercúrio, ela ficaria mais visível com um tubo maior, mais ou menos de 1 metro, né? Eles estavam usando um tubo de 1 metro, né? E com medições e tal, para fazer as diferenças. Eu não tenho esses materiais aqui, só para vocês entenderem. Ele fazia a mesma experiência com um líquido mais pesado, né? E se eu fizesse com mercúrio, que é mais pesado? E, de fato, quando ele faz com o mercúrio, que é mais pesado, o mercúrio desce um pouco, né? Ele desce na coluna de 1 metro, ele descia até 76 centímetros, né? Então, ele percebeu que não tem tanto essa questão da natureza ter horror ao vazio, não. Era possível produzir o vácuo. Você precisava de uma substância mais pesada que a água, né? Mas por que a água não descia e o mercúrio descia, né? Aí é que entra Pascal, né? Porque Torricelli, quando inventa isso, ele está colocando em xeque toda uma doutrina de pensamento, né, cristão também ali, né, da Idade Média, que acabou absorvendo
a leitura aristotélica, né, de pensar que a natureza ou Deus teria horror ao vazio, né? Então o Torricelli está mexendo em algo ali também, mais ou menos assim, perigoso, né? Dizendo, ó, a natureza, a gente pode criar vazio sim, né? Basta a gente trocar a água pelo mercúrio, né? E aí, qual que é a explicação, né, para isso? Por que o mercúrio desce, né? Porque o mercúrio, sendo mais pesado, ele faz mais força e essa força é capaz de vencer, então, a pressão, o peso do ar que está na tigela, entende? Porque para a água descer, ela quando ela desce e se mistura com a outra água, né, essa quantidade de água da tigela sobe. Mas se você tem uma força, se o ar tem peso, que é justamente isso que o Torricelli está mostrando aqui, se o ar tem peso, então você precisa de uma força maior para suspender o ar e a água subir, né? A água que está dentro do tubo descer e a água da tigela subir. Só que a água é leve, o mercúrio é pesado. Isso que faz toda a diferença, e aí o Torricelli então inventa o barômetro de Torricelli, né, para medir justamente a pressão do ar. O ar tem peso, né? Então essa lógica de que o ar tem peso é que vai mudar essa perspectiva, né? E aí a perspectiva agora é, olha, a água não desce, não é porque a natureza tem horror ao vazio e aí preencheria esse vazio, né? O Pascal até vai argumentar isso numa carta, né, ao cunhado dele. Ele escreve assim, olha, mas a natureza, né, teria horror, teria um sentimento, assim, a natureza não tem esses sentimentos, né, isso é um sentimento humano, então que é isso que o Lacan vai pegar aqui, né? Então o que acontece? A natureza não teria horror ao vazio, né? O problema é que o ar tem peso, o ar pesa na água e o ar é que empurra ou segura, né, a água dentro do tubo. Não é porque se a água cair vai ficar sem água e sem ar e aí teria o vazio, a natureza não suporta o vazio e preencheria ela, né? Então a natureza não tem horror ao vazio, o vácuo existe, né? Ao contrário do que afirmava Aristóteles. E aí isso, quem vai fazer uma experiência, que é justamente a experiência do Puy de Dôme, né? Para cravar isso que o Torricelli já havia aberto ali, vai ser Blaise Pascal, né? Eu até indico aí, tem um livro, né, que chama As Experiências Relativas ao Vazio de Blaise Pascal, né? E aí comenta todas essas experiências, esse interesse do Pascal pelo vazio, que ele publicou num livro sobre as experiências tocantes ao vazio, e depois de fazer justamente a experiência de Puy de Dôme, ele publica num texto chamado Novas Experiências Tocantes ao Vazio. Tá? Essa tá em francês, né? Vida é vazio, vácuo. Tá? Às vezes alguém pode confundir com vida, mas é Novas Experiências Tocantes ao Vazio. Tá? E aí o que o Pascal percebe, né? Então ele convoca aí o cunhado dele, chamado Perrier, né? E ele chama o Perrier para fazer essa experiência no Puy de Dôme. O Puy de Dôme é uma montanha, se não me engano até um vulcão desativado, alguma coisa assim, né? E o Pascal faz uma experiência também relativamente simples, como do Torricelli, né? Assim, são sacadas geniais, mas que com execução relativamente simples, né? É o seguinte, você faz a mesma experiência do Torricelli com o mercúrio em vários pontos da montanha. Se lá em cima da montanha, né, tiver uma diferença, se lá em cima da montanha o mercúrio descer mais, né, é porque o que está determinando é a pressão do ar. É o peso do ar, porque em cima, lá no alto da montanha, o peso da atmosfera, da pressão da atmosfera vai ser menor. Se ela é menor, ela é vencida mais facilmente. Então o mercúrio desce e empurra o ar, né? Cai na tigela e empurra o ar para cima. E embaixo vai ser diferente, né? Então se embaixo da montanha deu essa diferença aí, né? Esse vácuo, né? Que na coluna de 1 metro desceu ali até 0,76 centímetros, no alto da montanha seria diferente. Se for diferente, confirma que não se trata de horror ao vácuo, se trata de peso do ar, pressão atmosférica.
E é justamente isso que numa carta ao seu cunhado, né, o Pascal escreve o seguinte, né? Ele diz, aí eu coloquei, né, para vocês a montanha, Puy de Dôme, que é o que o Lacan cita aqui, e a interpretação que eu coloquei entre aspas, porque o Pascal mais ou menos faz uma interpretação, vamos dizer assim, psicanalítica dos filósofos, né, que acreditavam, né, no horror ao vácuo, né? O Pascal escreve assim: sabeis qual é o sentimento dos filósofos sobre esse assunto. Todos adotaram como máxima que a natureza tem horror ao vazio, né? Esse horror vacui, né? Tenho dificuldade em acreditar que a natureza, que não é animada, nem sensível, seja capaz de sentir horror, pois as paixões pressupõem uma alma capaz de senti-las. O que o Pascal está mais ou menos indicando aqui? Olha, quem tem horror é quem tem alma, não é a natureza, né? Quem é animado, né? Ou seja, de alguma maneira, como se o Pascal estivesse dizendo assim, ó, quem tem horror são os filósofos que acreditam no horror ao vazio, né? Se a altura da coluna de Mercúrio, aí ele fala, ele pede, né? Ele sugere o cunhado dele aquela experiência que eu falei, né? Da montanha. E aí ele conclui o seguinte: se a altura da coluna de Mercúrio for menor no alto da montanha, ou seja, se o Mercúrio descer mais, né? E tem uma série de razões para acreditar que seja, se concluirá necessariamente que o peso do ar é a única causa do fenômeno e não o horror ao vácuo, né? Então, o Pascal defende isso, né? E aí ele faz a experiência e, de fato, lá em cima, a coluna de Mercúrio fica menor, ou seja, o Mercúrio desce mais no tubo, né? E ao descer, ele prova que, tendo o peso menor, um peso do ar menor, né, o Mercúrio vence mais facilmente as resistências, ou vence mais, né, essa resistência do peso do ar, né? Então a natureza não tem horror ao vazio. Eu sei que pode parecer um pouco, nossa, mas que debate de séculos, né, para chegar a essa conclusão assim de que a natureza não tem um sentimento assim, né? Mas a história é assim, né? Quando depois que moveram todas essas peças, fica muito fácil para a gente olhar hoje e dizer, nossa, né, que pensamento estranho do Aristóteles, né? Mas é preciso entender todos esses movimentos que chegaram a gente ter essa clareza de que a natureza não tem horror ao vazio. E aí, com isso, o que Pascal faz? Né? Aí também um pouco na leitura lacaniana, né? É como se o Pascal fizesse uma interpretação, por isso coloquei como aspas ali, né? Parece quase uma interpretação psicanalítica, assim, de que tem uma projeção aí, né? Quem tem horror ao vazio não é a natureza, mas o homem, né? O ser humano que deduziu isso, né? Bem nesse sentido da interpretação psicanalítica, aparece muitas vezes na clínica, né? O sujeito que fala de outra pessoa e mais ou menos você percebe ou escuta, né? Ou sugere ali na intervenção de que, olha, será que é o outro que tem horror ou é você mesmo? Não é uma projeção sua, né? Não é uma projeção de Aristóteles, né? Será que não é Aristóteles que tem horror ao vazio, né? Ao invés da natureza, né? Claro, tá, gente, que aqui, forçando-se uma brincadeira do Lacan aí, não quer dizer que Pascal fez uma interpretação psicanalítica, nem que vamos dizer assim, indicado a gente fazer esse tipo de interpretação, né, de alguém que a gente não atendeu e não tem uma transferência, né, e etc e tal. Mas, de toda maneira, como uma brincadeira, assim, né, como se Pascal tivesse interpretado os filósofos, né, dizendo, olha, quem tem horror ao vazio não é a natureza não, meus amigos, são vocês. Vocês é que não suportam o vazio. E é natural que não suportem, porque o vazio é o tema da angústia que o Lacan trabalha nesse seminário, e a gente está fazendo uma pesquisa sobre esse seminário, tá? Um curso, quem quiser adquirir, vou deixar o link aqui. Todas as aulas ficam gravadas, então vocês podem assistir as aulas posteriormente, né? As aulas que já fizemos podem ser assistidas também. Então fica aí essa dica, né? E a leitura de Lacan, né? Como é que o Lacan comenta o feito de Pascal, né? Lacan diz o seguinte: para Pascal
era essencial se a natureza tivesse ou não horror ao vácuo, uma vez que isso significava o horror ao desejo de todos os cientistas de sua época. Então, o horror ao vazio é também o horror ao desejo. O vazio nos coloca diante do desejo, diante da angústia, mas diante também do desejo. Por isso que no seminário 8 Lacan vai dizer que o melhor remédio para a angústia é o desejo, né? Como se a gente trocasse ali a experiência diante do vazio, né? Ao invés da angústia, ou mesmo através da angústia, a gente alcançasse algo do desejo, mobilizasse algo do desejo, né? Diante do vazio, né? Até então, se não a natureza, pelo menos todo o pensamento tivera horror a que pudesse existir vácuo em algum lugar. É isso que se propõe a nossa atenção. Resta saber se também nós, de tempos em tempos, não cedemos a esse horror, né? De tempos em tempos, se nós não ficamos impressionados também com o vazio e negamos, né, o vazio. Crucial para a psicanálise, pensar a experiência do sujeito, né, com vazio, né? Ou seja, que as representações simbólicas, imaginárias, não dão conta, né, de representar a experiência humana, sempre fica um resto, nunca a gente consegue descrever exatamente, né, os nossos desejos, os objetos dos nossos desejos, nossa experiência humana tem sempre algo que lidar com o vazio, e isso, até a finitude, né, tudo isso nos angustia, né? E aí resta saber como a gente vai lidar com esse vazio, né? Então é isso, né? Eu fiz um comentário aqui recentemente do Hamlet, porque nesse livro, né, nesse seminário, o Lacan também comenta uma cena do Hamlet específica ali, que é a cena dentro da cena, né? E o Hamlet é uma peça também, assim, em certa medida, bastante existencialista, né? Porque nos coloca diante dessa pergunta também, existir ou não existir, ser ou não ser, né? Eis a questão, a finitude aparecendo, a morte aparecendo o tempo todo, ali no crânio do Yorick, no ser ou não ser, nas falas do Hamlet sobre os vermes, né? Que são o imperador do mundo, no fim mesmo os reis vão ser devorados pelos vermes, ou seja, uma peça que nos lembra o tempo todo do vazio para o qual caminhamos também, né? E que nos angustia, é verdade, como diz a filosofia existencialista, né? A filosofia existencial, a angústia, né, do ser para a morte, a angústia diante do vazio, né? E aí, qual vai ser, né, esse seminário? É uma leitura, um diálogo, a gente poderia dizer, do Lacan com essa leitura, né, existencial sobre a morte, sobre o vazio e sobre isso que a psicanálise vai ler como castração, né? Ou seja, essa obrigação, vamos dizer assim, do ser humano ter que lidar com o vazio, com o corte, né, com a não existência do que poderia ser um significante que tampasse todos os buracos, né, que é representado na psicanálise como falo, né, aquele significante que tampasse os vazios, né, não tendo eles, né, o Lacan vai colocar bem isso aqui no seminário 10, o menos FI, né, que ele vai trabalhar da castração, mas isso a gente vai ver lá no curso, né, que a gente está acompanhando. Então, quem tiver interesse é só se inscrever no curso no link que eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Aquele abraço e é isso, né? Deixo vocês aí com essas reflexões sobre a angústia, sobre o vazio, sobre a morte, sobre o desejo, né? E sobre essas experiências, né, que vão aí de Aristóteles, Torricelli, até chegar a Blaise Pascal, comentado por Lacan no seminário 10. Aquele abraço, pessoal.